Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 10, o caminho através do véu. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua bênção, a tua face. Estamos felizes por tê-lo como nosso Deus, nosso Pai Salvador. Te adoramos e pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos ao abrirmos a tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. O caminho através do véu. O verso áureo: Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus 9, 24. Jesus Cristo não podia ser sacerdote no santuário da terra. Ele não era da tribo de Levi, nem da família de Arão. Jesus Cristo era da tribo de Judá. Ele é o sacerdote do novo santuário, do original, do verdadeiro tabernáculo construído por Deus, que está lá na Nova Jerusalém. Assim como o velho tabernáculo terrestre estava na Jerusalém, na antiga Jerusalém, o santuário celestial está na Nova Jerusalém. Quando os discípulos voltaram do Monte das Oliveiras, depois que Jesus ascendeu ao céu, sentiram-se triunfantes e alegres. Seu mestre e amigo havia ascendido a uma posição de poder sobre o mundo e os havia convidado a se aproximarem de Deus em seu nome, com a confiança absoluta de que as suas orações seriam atendidas. Em João capítulo 14, versos 13 a 14, Evangelho de João, capítulo 14, e os versos 13 e 14, aqui nós lemos: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa foi a promessa, esta é a certeza de Jesus Cristo. Tudo quanto pedirmos em nome de Jesus ao nosso Pai Celestial, Ele nos atenderá. Embora continuassem os discípulos aqui no mundo, atacados pelas forças do mal, sua esperança era forte. Eles sabiam que Jesus havia ascendido para preparar-lhes um lugar. Exatamente como João capítulo 14, versos 1 até o verso 3 menciona: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta foi a promessa do Redentor, que subiu ao céu como nosso precursor da nossa salvação, pois havia aberto um caminho para a pátria celestial por meio do seu sangue. A ascensão de Jesus ao céu é central para a teologia de Paulo no livro de Hebreus. Ela marca o início do governo de Cristo, do seu ministério sumo sacerdotal em nosso favor no santuário do céu. Finalmente, e mais importante, sua ascensão marca a inauguração da nova aliança, que provê os meios pelos quais podemos nos aproximar de Deus com ousadia mediante a fé, privilégio obtido por meio dos méritos de Jesus e da sua justiça. Na parte de domingo, Jesus diante do Pai. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9 e o verso 24. Hebreus capítulo 9 e o verso 24. Aqui nós lemos: Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Jesus Cristo ascendeu ao céu no ano 31. Após a sua ressurreição, ele subiu ao céu no dia das primícias e apresentou diante do Pai, lá no Santíssimo do Santuário Celestial, as primícias dos mortos,
glorificados que ressuscitaram com ele. Ele retornou à terra, permaneceu mais 40 dias aqui na terra e então ascendeu ao céu. Queridos, quando se completaram 50 dias após a ressurreição de Jesus, foi então a inauguração do santuário celestial e a entronização de Jesus Cristo no santuário celestial, quando ele ungiu o Santo dos Santos. Por isso diz aqui o verso 24 do capítulo 9 de Hebreus: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, na Nova Jerusalém, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, o Deus Pai. Deus instruiu Israel que os homens fossem 3 vezes ao ano a Jerusalém para comparecer diante do Senhor com uma oferta. Primeiramente era na festa da Páscoa, festa dos pães asmos, sem fermento. Depois era na festa das semanas, a festa do Pentecostes. E então a terceira festa que eles compareciam diante de Deus era a festa dos tabernáculos. A Páscoa celebrava a libertação de Israel do Egito. O Pentecostes celebrava a colheita da cevada e na época do Novo Testamento estava associada à promulgação da lei no Sinai. A festa dos tabernáculos celebrava o cuidado de Deus com Israel durante a peregrinação no deserto. Hebreus capítulo 9, verso 24, descreve a ascensão de Jesus à presença do Pai. Ele chegou ao santuário celestial, o verdadeiro, para comparecer diante de Deus com um sacrifício superior, porque é o seu próprio sangue. Aqui em Hebreus capítulo 9, verso 23 diz: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque no santuário da terra eram animais, no santuário celestial é o próprio Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, o seu próprio sangue. Queridos, Jesus celebrou as festas com incrível precisão. Jesus morreu no dia da Páscoa, no dia 14 de Nisan do ano 31. Ele foi crucificado às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde, exatamente no momento em que os sacrifícios diários eram feitos. O sacrifício diário constituía de um cordeiro sendo sacrificado às 9 da manhã diariamente e outro às 3 da tarde. Jesus foi crucificado às 9 e morreu às 3 horas da tarde, na hora nona, momento em que os cordeiros pascais eram sacrificados. Jesus ressuscitou no 3º dia, o dia das primícias, dia 16 de Nisan do ano 31, e ele subiu ao céu para receber a confirmação de que seu sacrifício havia sido aceito. Quando o sacerdote deveria mover o feixe de cevada madura no dia das primícias, no dia 16, foi no mesmo dia que Jesus Cristo apresentou a grande multidão que ressuscitou com ele como primícias dos mortos. Jesus Cristo ascendeu 40 dias depois para sentar-se à direita de Deus e inaugurar a nova aliança no dia do Pentecostes. Atos capítulo 1 e capítulo 2 menciona Jesus Cristo subindo ao céu, 40 dias após a sua ressurreição. Completando-se então mais 10 dias, cumpriram-se 50 dias, era o dia do Pentecostes. Jesus Cristo inaugurou o santuário do céu, foi entronizado e derramou o Espírito Santo, assim como está em Atos capítulo 2. Jesus ascendeu a Deus com o sacrifício perfeito e como nosso precursor, exatamente como diz Hebreus capítulo 6 e o verso 19. Aqui temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até ao interior do véu. Esta certeza é uma âncora da alma, porque Jesus Cristo entrou como nosso precursor, ele penetrou até o interior do véu. E agora diz aqui o verso 20, Hebreus capítulo 6, verso 20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
Da mesma forma como Deus constituiu Melquisedeque, sacerdote, sem pertencer à família de Levi, assim também Deus constituiu a Jesus Cristo como nosso sacerdote, mesmo sendo ele da tribo de Judá. Por isso, queridos, Jesus Cristo subiu ao céu, entrou na presença do Pai, tornou real a promessa para os crentes que peregrinam procurando uma pátria, desejando uma pátria superior e ansiosos pela cidade da qual Deus é o arquiteto e construtor, como diz aqui em Hebreus capítulo 11 e o verso 10. Hebreus capítulo 11, verso 10 menciona porque Abraão, falando de Abraão, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E agora o capítulo 11 e o verso 13 a 16 menciona: todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus, se não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aleluia! Deus já nos preparou uma cidade, a Nova Jerusalém, onde Jesus já está. Onde já está aquela multidão que ressuscitou como primícias dos mortos. Eles já estão lá, aguardando os heróis de Deus desta última geração, queridos. Nós pertencemos aos heróis do nosso querido Jesus Cristo, desta última geração, os santos do Altíssimo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, convite divino. Como foi a experiência de Israel lá no Monte Sinai? Vamos ler Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12 e os versos 18 a 21. Aqui nós lemos: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Paulo aqui em Hebreus capítulo 12, versos 18 em diante, está descrevendo a experiência de Israel lá no Monte Sinai. Porque não chegastes ao monte palpável, falando do Monte Sinai, aceso em fogo, porque o monte estava em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Verso 19: e ao sonido da trombeta, porque a trombeta foi tocada, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque o povo ficou com medo de Deus. Por isso eles pediram para que Deus não falasse mais com eles e que Moisés fosse um mediador. Verso 20: porque não podiam suportar o que se lhes mandava, se até um animal tocar o monte será apedrejado. Verso 21: e tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Queridos, esta foi a experiência do Monte Sinai. Quando Deus chamou Israel do Egito, seu plano era criar um relacionamento pessoal e íntimo com o povo. Ele disse: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Êxodo capítulo 19, verso 4. Por meio de Moisés, Deus deu instruções necessárias para preparar o povo para se encontrar com ele. O povo precisava se consagrar primeiro, precisavam ser purificados, exatamente como diz em Êxodo capítulo 19, abra sua Bíblia. Em Êxodo capítulo 19, nós vamos ver aqui os versos 10 ao verso 15. Êxodo capítulo 19, e então os versos 10 até o verso 15. Aqui nós lemos: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo,
todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram os seus vestidos. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. Queridos, Deus pediu santificação, purificação do povo, para que se encontrasse com ele. Aqueles que subissem sem preparo morreriam. A instrução divina foi: quando soar longamente a trombeta no terceiro dia, então subirão ao monte. Êxodo 19:13. Ele queria que tivessem a experiência que Moisés e os líderes do povo teriam quando subissem ao monte e vissem Deus e comessem e bebessem na sua presença. O povo mais tarde reconheceu que tinha visto a glória de Deus e que era possível Deus falar com as pessoas e elas permanecerem vivas. Mas quando chegou o momento, faltou a fé. Moisés explicou anos depois: vocês ficaram com medo do fogo e não subiram no monte. O povo pediu a Moisés que fosse seu intermediário. A manifestação da santidade divina no Monte Sinai teve como propósito ensinar o temor ou o respeito a Deus e também levar o povo a conhecer sua misericórdia e fidelidade. Contudo, enquanto Deus queria que Israel fosse até ele, o povo ficou com medo, faltou a fé. A descrição em Hebreus dos eventos no Sinai é acompanhada da falta de fé e apostasia do povo com o bezerro de ouro, e como temia encontrar-se com Deus por causa do seu pecado. A reação do povo não foi o plano de Deus, mas o resultado da falta de fé. Queridos, devemos ter medo de nos aproximar de Deus? Satanás quer que você tenha medo de Deus, mas o Espírito Santo o atrai para Deus, para Jesus Cristo. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Deus quer relacionamento com você e comigo, intimidade, como pai e filho. É assim que Ele nos cobre com o seu amor, com a sua misericórdia. Aleluia. Na parte de terça-feira, a necessidade de um véu. Os véus têm dupla função. O termo que Hebreus usa para véu, catepetasma, pode se referir à cortina do átrio exterior, à entrada da área externa do santuário, ou o véu que separava o lugar santo e o santíssimo. Esses véus eram limites que apenas algumas pessoas podiam cruzar. Nós lemos aqui em Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, vamos ver então o verso 1 e o verso 2. Aqui nós lemos: e falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. E agora, Levítico capítulo 10 e o verso 1 a 3. Levítico capítulo 10 e os versos 1 até o verso 3. Aqui nós lemos: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Queridos, aqui nós temos a triste experiência da morte de Nadab e Abiú, ungidos do Senhor, mas que pecaram contra o Espírito Santo, profanando o templo. O véu era uma proteção para os sacerdotes enquanto ministravam diante de um Deus santo. Depois do pecado do bezerro de ouro, Deus disse a Moisés que não os acompanharia até a terra prometida
para que não os consumisse, pois era um povo teimoso. Êxodo capítulo 33 e o verso 3. Assim Moisés mudou a tenda do encontro para longe do arraial. Aqui nós lemos em Êxodo 33, verso 7, que Moisés tirou a tenda do centro do acampamento e colocou longe do arraial. Aqui diz Êxodo capítulo 33 e o verso 7. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial. Antes, o tabernáculo estava bem no centro do acampamento. Todas as tribos, elas acampavam ao redor do acampamento. E mais junto ao tabernáculo estava a tribo de Levi. Mas, queridos, agora Moisés tomou a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação que estava fora do arraial. No entanto, depois que Moisés intercedeu, Deus concordou em ir no meio deles, mas estabeleceu várias medidas para proteger o povo. Por exemplo, Israel acampava em uma ordem estrita, que formava um quadrado vazio no meio onde o tabernáculo era montado. Além disso, os levitas acampavam ao redor a fim de proteger o santuário e sua mobília da invasão de estranhos. Eles eram de fato uma espécie de véu humano que protegia o povo de Israel. Mas os levitas, diz a Bíblia, acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas assumirão a tarefa de cuidar do tabernáculo do testemunho. Números 1:53. Jesus, como nosso sumo sacerdote, também foi o nosso véu. Por meio da sua encarnação, Deus armou seu tabernáculo entre nós e pudemos contemplar a sua glória. A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 14, que Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Abra sua Bíblia em João capítulo 1 e o verso 14 a 18. Aqui nós lemos: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Portanto, Jesus Cristo é o nosso véu, porque a divindade desceu até você, até nós, através de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo estava revestido com a natureza humana. Nós pudemos ver a glória do Deus Pai através de Jesus Cristo. Queridos, Jesus Cristo tornou possível que um Deus santo vivesse entre um povo imperfeito. Ele se uniu a nós, assumindo a família humana, tornando-se carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Jesus Cristo, ele é a nossa esperança. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo subiu ao céu como nosso precursor e ele nos representa diante do Pai. O sangue de Jesus Cristo é a certeza do perdão dos nossos pecados, é a certeza da salvação que Jesus Cristo quer que você tenha, certo de que você está em Cristo, está salvo, porque aquele que vem a mim, disse Jesus, não será jamais lançado fora. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o novo e vivo caminho através do véu. Agora abra a Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, vamos ver os versos 19 em diante. Hebreus capítulo 10 e os versos 19 em diante. Aqui nós lemos:
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Queridos, nós entramos no santuário celestial, na presença do Deus Pai, no Santíssimo, com ousadia, confiando nos méritos de Jesus Cristo, confiando no sangue de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui em Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Por isso Jesus disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É através de Jesus Cristo, o novo e vivo caminho. Caminho este aberto pelo próprio sangue de Jesus Cristo. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Aquele véu que separava o lugar santo do Santíssimo representava a carne que seria dilacerada do Cordeiro de Deus. A carne de Jesus Cristo foi rasgada na cruz do Calvário, quando pregado ali com seus cravos, pregos nas mãos e nos pés. Mas pela carne rasgada de Jesus Cristo, ele rasgou o véu. Por isso, quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo, ele se partiu de cima embaixo, ficando o novo e vivo caminho aberto. O acesso ao Pai no Santíssimo do Santuário Celestial foi mediante a carne dilacerada do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue que ali foi derramado. Por isso está dizendo aqui que este véu que separava o lugar santo do Santíssimo representava a carne do nosso Senhor Jesus Cristo, que seria rasgada na cruz do Calvário, abrindo um novo e vivo caminho para que você tivesse acesso direto ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Verso 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, um grande sacerdote e único sacerdote diante de Deus, no santuário celestial. Verso 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, achegue-se, não tenha medo, corra para os braços de Jesus. Quando você pecar, corra para Jesus, confesse o seu pecado e ele vai cobri-lo com justiça, com graça, com misericórdia. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Não é inteira dúvida, mas é inteira certeza de fé. Aquela certeza que tomou conta de Paulo, que disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e desde agora a coroa da justiça me está guardada. Paulo tinha certeza da salvação. Ellen White, quando morreu, ela disse: eu sei em quem eu creio. Certeza da salvação. É esta certeza de fé que Jesus Cristo quer que você tenha. E aqui diz o capítulo 10 de Hebreus, verso 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. É o sangue de Jesus que nos purifica da má consciência. A má consciência é aquela que não funciona, porque a consciência sensível à voz do Espírito Santo nos acusa quando erramos, quando transgredimos os mandamentos de Deus. Mas a má consciência não acusa, ela não funciona, porque ela foi queimada pelo fogo do pecado contínuo. E queridos, Deus quer que nós tenhamos uma boa consciência, uma consciência saudável, que seja realmente a voz do Espírito Santo a nos falar, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Santidade na mente, santidade no corpo, lavados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Hebreus, queridos, argumenta que Jesus entrou no santuário celestial e nos convida a seguir a sua liderança. Essa ideia concorda com a concepção antes apresentada de que Jesus é o precursor dos crentes.
O caminho novo e vivo é a nova aliança que Jesus inaugurou com o seu sacrifício e ascensão. A expressão novo e vivo contrasta com a descrição da antiga aliança como algo antiquado e envelhecido. É a nova aliança, aquela que providenciou o perdão dos pecados e colocou a lei em nosso coração, que possibilita nos aproximarmos de Deus com confiança, não por nosso mérito, mas apenas pelo que Jesus fez por nós, cumprindo todas as obrigações da nova aliança. Hebreus indica que a inauguração da antiga aliança envolveu a inauguração do santuário e a consagração dos sacerdotes. Hebreus capítulo 9, versos 18 a 21. O propósito da construção do santuário terrestre era criar um relacionamento íntimo entre Deus e o seu povo. Por isso, Deus diz ali em Êxodo capítulo 25, verso 8, e me fareis um santuário, e eu habitarei no meio deles. Deus sempre quis relacionamento, intimidade, aproximação do seu povo. Quando Israel aceitou este relacionamento, Deus imediatamente ordenou que um santuário fosse construído para que ele pudesse viver entre eles. A inauguração do santuário e a presença de Deus entre seu povo consumou a aliança, falando da antiga aliança. Agora, queridos, falando sobre a nova aliança, essa lógica serve para nos fazer entender a nova aliança. Ela também implica a inauguração do ministério sacerdotal de Jesus em nosso favor. A ascensão de Jesus inaugurou uma nova era para o povo de Deus. Queridos, Zacarias capítulo 3 menciona que Satanás estava na presença de Deus para acusar seu povo, o qual era representado pelo sumo sacerdote Josué. Esse acusador, Satanás, é o mesmo que levantou questões sobre a lealdade de Jó. Mas, queridos, o sacrifício de Jesus Cristo morreu sem pecado, morreu pelos nossos pecados. E quando Jesus Cristo morreu na cruz, Satanás caiu do céu pela segunda vez. A primeira vez que ele foi expulso do céu está em Apocalipse 12, verso 7. Houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos, e eles foram expulsos. Diz Apocalipse capítulo 12, verso 9. Eles foram expulsos para a terra. Apocalipse capítulo 12, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 12, vamos ler o verso 7 até o verso 9. Aqui nós lemos: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Isso aconteceu antes de Adão e Eva serem criados, antes da semana da criação. Porque quando a semana da criação ocorreu, no sexto dia, Deus criou Adão e Eva e disse para eles: ali está a árvore da ciência do bem e do mal, da qual vocês não podem comer. E contou para eles a história da queda de Satanás. Porque Lúcifer se tornou Satanás e foi expulso do céu. O pecado já tinha acontecido no céu. A expulsão de Satanás já tinha ocorrido. Isto que está aqui relatado em Apocalipse 12, versos 7 a 9, ocorreu antes da criação de Adão e Eva. Porém, queridos, quando Jesus Cristo morreu na cruz, Satanás caiu do céu como representante da família humana. Porque quando Adão pecou, ele transferiu para Satanás o direito de representar a família humana diante da corte celestial. Por isso nós lemos lá no livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, que quando Deus convocava os concílios celestiais, iam os representantes de todos os mundos diante de Deus, e ia também o representante do planeta Terra, que era Satanás. Isto durou 4.000 anos, até Jesus Cristo morrer na cruz. Quando ele morreu na cruz, Satanás foi derrubado do céu como representante da família humana. É isso que está relatado aqui em Apocalipse capítulo 12, verso 10. Apocalipse capítulo 12, verso 10 está falando da segunda queda, da segunda expulsão de Satanás como representante da família humana. Vamos ler Apocalipse 12, verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação
e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Este verso, capítulo 12, verso 10 de Apocalipse, se cumpriu quando Jesus Cristo morreu na cruz, quando ele consumou a nossa salvação. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação. A salvação era uma promessa durante 4.000 anos, mas quando Jesus morreu na cruz, deixou de ser promessa, se tornou realidade. Foi implantado o reino da graça. O reino da graça era uma promessa. Quando os cordeirinhos morriam no santuário terrestre, era uma promessa da graça. Mas esta promessa tinha que se tornar realidade. E ela se tornou realidade na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morreu por você e por mim. E então se cumpriu o que está sendo dito aqui em Apocalipse 12, verso 10. Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Queridos, Jesus ao morrer na cruz, Satanás foi expulso como representante da família humana, porque Jesus Cristo morreu no dia 14, ressuscitou no dia 16 de Nisan do ano 31 e subiu ao céu, vitorioso, levando com ele aquela multidão glorificada de primícias dos mortos e apresentou-os diante do Pai. E o sacrifício foi aceito. A salvação chegou. O reino da graça foi implantado pelo sangue de Jesus Cristo. E aqui diz o verso 11, capítulo 12 de Apocalipse, verso 11. E eles, os salvos, você e eu, venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Jesus Cristo venceu derramando o seu próprio sangue. E pelo sangue do Cordeiro, você e eu também vencemos. Aleluia, aleluia. Cristo abriu um novo e vivo caminho para o céu. Você tem acesso ao Pai no Santíssimo, pelo nome, pelos méritos e pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Na parte de quinta-feira, eles verão o seu rosto. Quem são estes? Eles verão o seu rosto. Eles inclui você e a mim. Nós veremos o seu rosto. Nós veremos o rosto do nosso Jesus amado, do nosso querido Pai também. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, vamos ver então os versos 22 a 24. Hebreus capítulo 12 e os versos 22 a 24. Mas chegastes ao monte de Sião. Paulo faz um contraste entre a experiência de Israel lá no Monte Sinai, quando eles tiveram medo de Deus, e agora fala no capítulo 12, verso 22, da experiência que você e eu devemos ter hoje, achegando-nos pelo vivo e novo caminho aberto pelo sangue de Jesus. Hebreus 12, 22. Mas chegastes ao monte de Sião, e a cidade do Deus vivo. O monte de Sião na Bíblia, no Apocalipse, representa a cidade do Deus vivo, a Nova Jerusalém. A Jerusalém celestial, diz aqui, e aos muitos milhares de anjos. Queridos, muitos milhares de anjos assistem à nossa redenção, torcem por você e por mim. São espíritos ministradores que vivem para servir aqueles que hão de herdar a salvação. E o verso 23 fala que nós, os salvos em Jesus Cristo, somos a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Nós temos o nosso nome inscrito, registrado no livro da vida do Cordeiro, inscritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus Cristo, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Meus queridos,
Aqui Paulo descreve de forma majestosa a experiência sua e minha, achegando-nos a Jesus Cristo, ao monte de Sião, a cidade celestial, a Jerusalém, a pátria superior. Chegamos ao monte Sião na própria presença de Deus, por meio do nosso representante Jesus Cristo. A ascensão de Jesus não é uma questão de fé, mas é uma questão de fato. É essa dimensão histórica da ascensão de Jesus que oferece peso à exortação aos hebreus para se apegar à confissão da esperança. Paulo disse: tendo, pois, Jesus Cristo, grande sumo sacerdote que adentrou os céus, aproximemo-nos com confiança, diz aqui em Hebreus capítulo 4, verso 14. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 4, verso 14. Aqui diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Quando você fala com Jesus Cristo, quando você abre o seu coração a Jesus Cristo, confessando os seus pecados, Ele está atento, ouvindo e cobrindo você de misericórdia. Retenhamos, portanto, firmemente a nossa confissão. Verso 15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, é o apelo, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Queridos, nós já chegamos à presença do Deus Pai, através de Jesus Cristo, nosso representante. Por meio de Jesus, provamos o dom celestial, provamos a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. A realidade da ascensão e do ministério de Jesus no santuário celestial é a âncora da alma segura e firme. Hebreus 6,19. A garantia de que as promessas têm substância e são confiáveis. Para nós, a fé tem uma âncora histórica. Dissemos que a ascensão de Jesus Cristo cumpriu a tipologia das primeiras duas peregrinações anuais de Israel, a Páscoa e o Pentecostes. Jesus Cristo cumpriu fielmente as festas proféticas do santuário terrestre. O cumprimento da festa profética da Páscoa ocorreu com a morte de Jesus Cristo no dia 14 de Nisan do ano 31. A festa das primícias é uma festa profética que apontava para a ressurreição de Jesus com aquela multidão que ressuscitou com ele. Esta festa profética se cumpriu no dia 16 de Nisan do ano 31, quando Jesus Cristo ressuscitou e trouxe do túmulo uma multidão de santos glorificados que subiram ao céu com Jesus Cristo. A próxima festa profética, o Pentecostes, que ocorria 50 dias depois da festa das primícias. A festa do Pentecostes, Jesus Cristo cumpriu fielmente, entronizado no santuário celestial, inaugurou o santuário celestial, ungiu o santo dos santos e então, recebendo todo o poder que lhe foi dado no céu e na terra, ele enviou o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, a chuva temporã do Espírito Santo, como está relatado em Atos capítulo 2. Portanto, queridos, vemos as festas proféticas se cumprindo na Páscoa, na ressurreição de Jesus Cristo e também na entronização no dia do Pentecostes. Porém, queridos, nós estamos vivendo hoje o grande dia da expiação, que começou no dia 22 de outubro de 1844. Este é o grande dia do juízo celestial, relatado ali em Apocalipse 4, 5, 6, 7 e 8. Ali está o relato do processo em 7 fases do juízo celestial. Apocalipse capítulo 4, 5, 6, 7 e 8. Mas, queridos, a festa da expiação, o juízo celestial, é a 6ª festa profética que está se cumprindo no santuário celestial, o juízo celestial. Mas a última festa será a festa dos tabernáculos, a festa da colheita, que durava 7 dias. Assim como a festa da colheita no santuário da terra durava 7 dias, assim também a festa dos tabernáculos.
a festa da colheita do santuário celestial, ela vai se cumprir fielmente, porque Jesus Cristo virá para recolher a sua igreja, arrebatar a sua igreja. É a festa da colheita, quando Jesus Cristo descerá do céu com poder e glória, com todos os seus anjos, e recolherá todos os escolhidos de norte a sul, leste a oeste, dos quatro cantos da terra, como diz em Mateus capítulo 24. Em Mateus capítulo 24 menciona, leia comigo, capítulo 24 de Mateus, e vamos ler então o verso 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. É a festa da colheita. Ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos vão recolher os escolhidos. É a festa da colheita. E nós vamos ascender com Jesus Cristo para o céu, numa viagem espacial que durará 7 dias. 7 dias. É assim que está descrito neste livro, Primeiros Escritos, na página 16. Assim diz: todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, aonde Jesus trouxe as coroas e com sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Ali sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas estrelas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com a sua coroa, e todos estavam vestidos com um glorioso manto branco dos ombros aos pés. Queridos, nós vamos ascender com Jesus Cristo nesta última festa, a festa dos tabernáculos, a festa da colheita. 7 dias numa viagem espacial em direção à Nova Jerusalém. Esta é a promessa que acende a chama da esperança em nosso coração. Jesus Cristo, ele virá. Ele nos arrebatará. Jesus Cristo está cumprindo fielmente as festas do santuário celestial. Estamos vivendo na grande festa do dia do juízo. O juízo dos mortos começou em 1844. O juízo dos vivos vai começar tão logo o decreto dominical seja aprovado mundialmente. Então virá o selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo e o selamento dos ímpios com o sinal da besta. Queridos, então, uma vez a porta da graça se fechando, virão então as destruições de 1/3 da terra, anunciado ali nas 7 trombetas. E então virão as 7 pragas. E então Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. Então será a festa da colheita. 7 dias numa viagem espacial em direção à Nova Jerusalém. Alegre-se com estas benditas promessas do nosso Pai Celestial, que se cumprem através de Jesus Cristo, nosso fiel precursor, mediador e salvador e sacerdote. Alegre-se com esta mensagem e que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que Jesus Cristo dê para você a paz que só Ele tem para dar. Amém.